essa rapidez, essa antecipação de olhar para frente, ver como a gente pode encarar, né, esse presente, que o futuro já é presente, vai fazer uma grande diferença. E o RH tem que estar junto. Olá pessoal da TV RH, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje eu tenho a honra aqui de receber a Karina Alonso. Ela é diretora de RH da maior empresa de entretenimento do mundo, né? Karina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. É uma oportunidade muito boa aqui de a gente ouvir um pouquinho da sua carreira, da sua história e também da sua visão sobre o RH, sobre como o papel do RH vem mudando e vai influenciar e vai fazer a diferença cada vez mais nas empresas e o que você vê que está por vir aí em termos de mudanças, tecnologias. Então, muito obrigado e queria que você falasse um pouquinho para a gente aí, contar um pouquinho a sua história. Fernando, obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. Obrigado. É muito bom poder estar aqui contribuindo e, enfim, num papo informal a gente trocar algumas ideias. Bom, eu sou psicóloga, né, pós-graduada em administração de empresas. Comecei a minha carreira na Pricewaterhouse, até em coincidência num trabalho temporário junto com a Luandre. Então, legal. Fui contratada pela Luandre. E você fez psicologia já pensando que você ia para a empresa ou não? Você pensou em ir para a clínica? Era clínica infantil. Nossa! Eu tinha um desafio, eu queria clínica infantil, não me pergunte por quê, mas desde o meu 6º ano do primário, né, eu decidi fazer psicologia. Na época do colegial, do ensino médio, eu tive aí uma mudança meio de pensar, talvez uma arquitetura, até eu fazer aulas de linguagens arquitetônicas, eu falei, não esquece, não é para mim, e voltei para psicologia, né? Entrei em psicologia em 1990, em 95 me formei, em 97 eu comecei efetivamente em empresa, né? Na Pricewaterhouse, como assistente de recursos humanos, dentro de RH interno, ainda que fosse numa área de consultoria da Pricewaterhouse naquele momento, né? Atualmente PwC. Sim. Né? Aqui na General Jardim também, no centro. Fiz minha carreira por um bom tempo na Price e em 2000 eu tomei a decisão de fazer uma mudança. Sair do RH interno e ser consultora de recursos humanos externa em clientes. Ah, que legal. A gente tinha uma linha de serviços de venda para clientes externos, de Human Capital, e eu queria ser consultora agora em clientes externos. É bom que você já começa a perceber a realidade de muitas empresas diferentes, né? Sim, esse foi um dos ganhos. Eu acho que um dos ganhos da consultoria é você ter essa diversidade de clientes, então você não está sempre no mesmo. Sim. Diversidade de projetos, ainda que você tenha um core, um principal a entregar, então meu foco era muito assessment centers, revisão de processos de RH, change management, mas acabei fazendo também algumas outras coisas, e-learning, implementação de e-learning, que não eram bem o meu core, mas como consultora a gente está ali para atender todo projeto que chega. Né? Então essa experiência é muito rica e habilidade da consultoria mesmo, do escutar, do ouvir, de entender, né, algo que talvez o processo seja muito parecido, mas vai ter as suas particularidades. Então, em termos de carreira, eu acho que a consultoria lá foi muito importante nesse sentido até eu chegar onde eu estou, né? Eu vejo que eu carrego essas habilidades de consultora em função desse tempo na consultoria. Legal. Né? Em 2007, eu decidi novamente mudar. Já como consultora, eu tive a minha 3ª filha, eu sou mãe de 3 lindas meninas. E aí eu tive a minha 3ª filha e eu tomei a decisão que com a vida de consultoria tinha um risco muito grande de a gente ser alocado em projetos fora de São Paulo e naquele momento para mim não fazia mais sentido, né? Por um projeto pessoal. Né? Eu queria estar mais baseada em São Paulo e aí naquela ocasião eu já estava na IBM, até para te contar um pouquinho o histórico, né? A Price em 2002 a parte de consultoria foi adquirida pela IBM, então em 2003 nós migramos para a IBM, né, iniciando lá a área de consultoria na IBM. Legal. E em 2007, então eu já estava ali na IBM já há um bom tempo, desde 2003, e ali também apareceu uma oportunidade de eu mover para uma área de recursos humanos interna,
Na realidade, era uma área de gestão, de alocação de recursos em projetos de consultoria e estava debaixo do guarda-chuva de RH. Era a oportunidade que tinha, eu ia ser uma team leader, ia ter um grupo de 4 pessoas que eu poderia fazer a coordenação. Eu falei, E a IBM é uma empresa também que muda muito, né? Assim, muito, constantemente. Muito, né? de muita empresa transformação. de tecnologia tem que ser muito rápida, Sim, né? uma universidade IBM, sempre muito à frente em tudo, em processos, em políticas, em governança. Então, assim, uma escola. A IBM foi uma verdadeira escola de gestão, Legal. eu poderia dizer, né? E aí, em 2007 apareceu essa oportunidade, eu falei, é hora de sossegar um pouco, não ter o risco, né, de sair de São Paulo. Fiquei 1 ano nessa posição, mas é uma posição que ela tinha meio que um mix entre recursos humanos e operações. Passado 1 ano, decidiram mover essa área para debaixo da área de operações, e ali eu falei, puxa, que eu vou perder o meu vínculo com o RH. Coincidentemente, abri uma vaga de HR Business Partner numa das unidades da IBM e me convidaram para passar pelo processo, eu acabei passando e aí me movi, então, efetivamente para a estrutura de recursos humanos da IBM. Legal. Fiquei de 2008 até 2011, passando por diversas áreas. Foi fantástico. Morou fora também, né? Morei fora, morei na cidade do México, né, por 2 anos. Então foi um momento muito bacana de carreira. Legal. Oportunidade também de conhecer diversas áreas de tecnologia, né? Então, desde hardware, software, serviços, a implementação do nono laboratório de pesquisa, eu acabei também sendo a responsável de pegar o início dele aqui no Brasil. E você sentiu muita diferença da cultura daqui para o México, dentro da empresa? Sim. Como o RH é visto e como o RH lida, é muito diferente? Eu vou ter até um pouco mais da perspectiva, porque quando eu fui para o México, eu ainda estava como consultora. Então, eu tenho uma perspectiva muito mais da cultura mexicana, Sim. do olhar corporativo, do do RH corporativo, né? E sim, são situações até engraçadas, né? Porque são muito diferentes, Sim. né? E eu me lembro de um treinamento que eu fiz na IBM, que era justamente voltado a como você trabalha em empresas globais, né? E eu nunca saiu da minha cabeça que numa parte do treinamento ele dizia, quando você for para um outro país, escolha um mentor, né? Um mentor que possa te ajudar nessa integração à cultura. E era mais ou menos isso que eu fazia. Então, quando eu tinha alguma situação que eu não sabia como gerenciar, eu ligava para a mãe de uma das amiguinhas das minhas filhas e perguntava, e aí, olha, vai ter um aniversário, é 1h30 da tarde, é um almoço, eu vou, eu não vou, então sempre acabava tendo isso, porque tinham algumas situações que eram realmente assim, você tem que entender e funcionam diferentes, né? Então... Tem um amigo que morou, um casal que trabalhou no México também, estão no Chile. E eles estavam contando as diferenças culturais, assim, o que é muito simples pra gente lá é meio um absurdo, o que é absurdo pra gente lá é super normal, muita coisa assim diferente. E essa questão cultural, ela é muito interessante, né? Eu não sou natural de São Paulo, sou natural de Santos, e eu falo, há já uma grande diferença cultural, né? A 60, 70 quilômetros de distância, ou seja, Santos para São Paulo é uma diferença grande cultural, né? Se a gente compara São Paulo com o Rio, ou seja, se você vai para o México e você vai adiante, então assim, essa questão da cultura, né? É muito forte. É muito forte, a gente sente isso também dentro das empresas, né? Então, a experiência do México foi muito bacana nesse sentido também, de aguçar cada vez mais que não só elemento, né, do fato, olha, somos diferentes, mas que a gente tem que estar atento a um modo que não necessariamente vai ser o nosso, né? Então, a vivência, essa experiência internacional, ela acaba ajudando também nesse olhar, né? Que tem muito a ver com o olhar consultivo. Sim. Saí da IBM, então voltando lá em 2011, recebi uma proposta da Schneider Electric, fui como também uma posição gerencial, naquele momento fazia muito sentido mudar.
eu teria uma equipe. Mudança drástica, né? Drástica. Interessante porque eu vinha do mundo de consultoria e de tecnologia, né? E a Schneider, a unidade que eu acabei sendo HR Business Partner, era uma unidade de sistemas de energia dentro do mundo de tecnologia. Nossa. Então, não saí tanto, mas foi a primeira vez também de trabalhar numa empresa francesa, também com uma cultura bastante diferente do que era a minha trajetória profissional em termos de gestão. Fiquei na Schneider quase 2 anos, quando apareceu a proposta de eu ir trabalhar na Disney. E aí, em 2013, então, eu assumi como a head de recursos humanos aqui na Disney do Brasil. Legal, legal. E como é que você vem sentindo essa mudança? É engraçado que você foi falando um pouquinho da sua história. Cada vez que você foi passando, você pegou situações que são completamente diferentes, sim, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que a gente bate um papo, que a gente conhece, que têm carreiras lineares, passam pelo mesmo segmento. Claro que cada empresa tem a sua cultura, mas você pegou uma PwC que você deve ter feito vários projetos em empresas com culturas diferentes. Sim. De repente você foi para uma IBM, de repente para uma Schneider, de repente para uma Disney, né? Você acha que isso tem algo seu que casa nessa questão de se adaptar? Como que você enxerga isso? Sim, eu acho que tem. Acho que tem muito de profissional. Eu gosto, né? A minha vida foi praticamente mudar, né? Então eu saí de Santos, vim para São Paulo. Eu costumo falar que a dinâmica da minha família é um pouco essa. Meu marido é sul-mato-grossense, a minha primeira filha é carioca, eu sou santista, tenho uma paulistana e tenho uma filha mexicana. Então isso dá já um tempero de como é a dinâmica da família. Então Legal. Acho que também tem aí uma ansiedade profissional de buscar por curiosidade, de buscar coisas diferentes, né? Acho que essa mesmice, para mim, aí é uma questão muito pessoal, tem gente que fica mais satisfeito, efetivamente, de estar num ambiente mais conhecido. Sim. Eu gosto desses desafios. Uma zona mais de conforto, né? O que tem de novo? De que forma que você me desafia? Porque aí você também é desafiado a todo momento a pensar, ou seja, quando eu cheguei na Disney, na área de entretenimento, nunca tinha passado por área de entretenimento. Se eu pegar toda a minha trajetória, talvez ali tenha sido o momento de maior disrupção, efetivamente. E como que é assim? Porque essas são grandes empresas, a Disney também é uma empresa que a marca é muito forte no mundo inteiro, né? Como que é você conseguir separar o desejo da pessoa pela marca com a realidade, né? Porque uma coisa até sempre tem a pesquisa das empresas mais desejadas, né? Aquelas marcas mais admiradas, exatamente. E eu acredito que a Disney esteja entre essas marcas que todo mundo conhece, né? Sim. Só que tem uma diferença muito grande, que nem você falou, entre o lado consumidor, eu estou lá assistindo um filme, com o lado estou produzindo, estou fazendo a logística, a venda, né? Sim, a negociação. Como que você, como RH, assim, como que você enxerga isso de tentar trazer as pessoas para a realidade, não só na sua empresa atual, mas em empresas que têm isso muito forte, né? Até por ter passado por diferentes empresas, eu consigo calibrar bem isso, né? Então, numa dessas que eu trabalhei, ou seja, ninguém conhecia a marca. As pessoas me confundiam, inclusive, com outra marca, com outra empresa, né? Então, tinha um trabalho ali de employer brand muito forte, porque, de fato, é você compartilhar e fazer, olha, eu existo, eu estou aqui, eu sou uma marca empregadora, etc. Então, era um trabalho bastante forte na estratégia de RH de fazer com que a empresa fosse reconhecida como uma marca empregadora, né? Quando eu cheguei na Disney, foi justamente uma experiência contrária, né? Eu cheguei muito com esse mindset, a gente tem que fazer, porque eu mesma nem sabia que tinha aqui no Brasil, e a verdade é que quando a gente ia para os números, eu não tinha problema de atrair nenhum. Todo mundo conhecia, poderia não conhecer que era no Brasil, mas todo mundo conhecia a marca, né? O meu turnover era muito baixo. Enfim, a gente começou a ver que na linha de projetos e de prioridades, não teríamos que ir tanto nessa linha de divulgação como uma marca empregadora. Que normalmente é o que 90% das outras empresas sofrem, né? Exatamente. Não como... Até uma diferença, como marca todo mundo conhece, como marca empregadora meio que associam e fazem ali, né, uma mescla porque tem a marca muito forte né, na excelência, no atendimento, na experiência.
E aí a gente colocou esse projeto um pouco de lado, mas aí eu vi um outro desafio, né? Porque as pessoas chegam muito apaixonadas, né? Estou engajada, mas é um engajamento que não necessariamente ele está em aderência com a estratégia da companhia. Claro. Né? Então, a gente tem objetivos muito claros, ou seja, na perspectiva de uma empresa. A empresa tem que dar lucro, tem que crescer, tem que dar lucro, resultado. tem que crescer. A gente tem metas, a gente tem que fazer os atingimentos, nós somos cobrados por isso. E tem algumas pessoas que têm essa dificuldade. Então, eu sempre comecei a descobrir. Às vezes, tem gente que chega muito apaixonado e acaba se frustrando porque, de alguma forma, na expectativa que é colocada, como que rompe com aquela magia, porque está com uma outra referência. Sim. Por outro lado, você tem que ver, bom, como que eu consigo conduzir, engajar essas pessoas a terem o mesmo propósito, né, aos objetivos. Então, é um desafio um pouco diferente, né, em você realmente engajar, e a gente fala muito de engajamento, porque a Disney, pela sua própria marca e a forma como ela considera a gestão de pessoas, tem um diferencial, então a gente sempre está aí buscando fazer um engajamento muito dos colaboradores nesse sentido, com os propósitos, com os objetivos, né, de viver essa experiência de uma forma mais, se pode dizer, mais profissional, dentro do mundo corporativo, e não numa expectativa ou num papel de consumidor, de convidado, né, ou de cliente. Claro. Nosso. E me diz uma coisa, você passou por muitas transformações e acho que você está numa empresa que também todo ano tem lançamento, novidades, mudanças, isso tanto na parte de entrega corporativa, enfim, de vendas, mas a gente sabe que na vida, no dia a dia da empresa também é assim, acho que em todas as empresas, tecnologia tem muito isso, né? Entretenimento também. Como que você enxerga isso no RH? O que você acha que são os desafios, as mudanças que estão por vir ou que já estão acontecendo? Eu gosto sempre de contextualizar, né, Fernando? Eu acho que a gente já está no momento de grande transformação, né? E RH tem que estar se preparando. Alguns RH já estão mais à frente, outros estão aí tentando chegar, tem uns que não ainda observaram ou ainda não identificaram que tem uma mudança forte por vir, ou melhor, que já está. Né? Então, a gente tem, acho que, 3 elementos principais hoje. Um que é a grande transformação digital, né, com as novas tecnologias, com inteligência artificial, né, com machine learning que a gente estava falando. Então, como que os negócios vão migrar de um mundo tradicional para um mundo digital. Então, esse é o nosso grande desafio. Qualquer empresa está passando por isso. Né? O segundo seria a forma que eu tenho que, em função disso, mudar o meu modelo operacional. Eu não posso mais ter o mesmo modelo operacional de uma empresa tradicional se eu vou para o mundo digital. Né? Então, aí é um segundo cenário que a gente tem. E o terceiro é que a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Né? Então, trabalhar a forma diferente é tanto em skills diferente, em formato de trabalho, ou seja, a gente vê cada vez mais projetos do que posições, trabalhos remotos do que todo mundo junto, equipes multifuncionais. Então, esses são os 3 grandes, vamos dizer, cenários que a gente tem hoje, não é mais futuro, é hoje. E eu acho que o principal ponto que permeia todos eles é o mindset. E aqui que o RH ele vai ter que ser o grande diferenciador, né? Como que ele vai ajudar essas organizações nessa mudança de mindset. Tá? Porque ele vai ter que ajudar ela a se transformar digitalmente. Em uma pesquisa recente, até de uma consultoria, eles diziam que os líderes não sabem, não estão preparados. Eles mesmos responderam, 66% dizem que não sabem como fazer a transformação digital nos seus negócios. Olha que coisa. Então, a gente tem um desafio de ajudar essa liderança, né? A gente tem um desafio da próprio formato de trabalho e de como vai ser essa força em termos de skills. Se diz que em 2020 1/3 dos jobs serão diferentes, né? E que a gente nem imagina o que podem ser. 2020 a gente não está falando daqui a 10 anos, a gente está falando daqui, já está aqui. Né? Então, assim, como que a gente faz todo o reskill
das nossas pessoas, porque também não dá para você mandar Sim. todo mundo embora. Vem aí a tecnologia que também vão ter muito ganhos de eficiência, a gente não pode perder isso de vista, a automação, a inteligência artificial. Então, como que a gente vai alocar todos esses recursos? E RH entra também com um papel muito importante nesse processo. E além disso, que às vezes a RH esquece, ele como o próprio organismo também vivo dentro da organização, ele tem que pensar no modo operacional dele. Sim. Porque o cliente papel dele, dele, né? o papel dele, o cliente vai ser outro, É. o negócio vai exigir outra dinâmica. Então, como nós também temos modelos operacionais mais flexíveis, né? Exatamente. Mais rápidos, mais ágeis, e acho que às vezes nós como RH queremos estar muito ali, né? Ajudando, suportando, e a gente esquece que a gente também tem um papel ali da nossa própria Sim. casinha. Não, né? você falou, eu fiquei pensando em alguns casos assim. Até outro dia eu fui no Rio, fui visitar a nossa unidade lá, e eu cheguei no hotel, é um hotel que eu sempre fico lá. E eu cheguei e ele me deu aquela folhinha antiga de hotel para preencher. Eu falei, olha, eu já vim aqui várias vezes, né? Não, mas precisa preencher. Daí eu falei, mas por que precisa preencher? Né? Não, porque são normas aqui do hotel. Eu falei, mas que coisa arcaica, né? Ficar preenchendo lá o seu nome, a assinatura e tal. Eu falei, mas me explica um pouquinho, como é que é o processo aqui de vocês? Daí ele falou assim, não, a gente pega esse papel aqui, aí leva para uma pessoa, essa pessoa junta tudo numa sacola, aí manda isso pro correio, para um centro que compartilha isso de todos os hotéis. Olha que loucura. Aí no Rio de Janeiro alguém pega isso de todos os hotéis, passa isso à mão para você ter um controle. Eu falei, gente do céu, a gente está em 2018, pelo amor de Deus, uma planilha de Excel aí já resolveria né, metade dos seus problemas. E aí você falou da questão de tecnologia, né? São exemplos pequenos no dia a dia, mas que vai perdendo a eficiência da empresa. E assim, Vai ficando para trás. é o que eu falo. Eu posso falar da minha idade, né? Ou seja, eu não sou uma nativa digital, eu sou uma adaptada. Mas mesmo assim, como adaptada, eu olho para um cenário desse e falo, gente, não é possível. Agora, você vem aí, daqui 2020, 75% da nossa força de trabalho são millennials. E vem já a geração Z. Ou seja, quando eles olharem, é inadmissível você ainda ter este processos. Né? Então, assim... E aí a gente volta para um aspecto que também é muito importante, que é a questão da experiência do colaborador. Né? Que RH vai ter que estar muito atento. Sim, né? Essa experiência sua como um consumidor do hotel, como, né? Não quero ter essa perda de tempo. Sim. Por isso que a gente está falando de agilidade, de inovação. Eu não vou perder em preencher um formulário. Você ainda foi mais adiante de ver como isso ia ser. Mas já ali você fala, que experiência é essa que você está me dando? Eu tenho que preencher algo que para mim não faz o maior sentido. Eu já poderia, num aplicativo, ter preenchido, feito o meu check-in. Enfim, né? Ou seja, tem... Com certeza. Eu acho que é um pouco nesse sentido. Como que a gente, RH, vai também... Já está mudando isso, eu já sinto na minha própria experiência profissional, a gente começa a revisitar os processos todos e os nossos programas em que tem um ciclo de vida do colaborador, então um onboarding. Eu estou fazendo da melhor forma? Eu estou utilizando ferramentas digital para tornar esse processo uau, porque eu quero dar a melhor experiência para esse candidato que chega quando ele ingressar na companhia. Sim. Então a gente já está fazendo um trabalho com cima de metodologia de ágeis para poder coletar informação e de cocriação. Então, chamamos grupos de funcionários para que eles pudessem vir dizer como que você gostaria. Não sou eu, RH, que vou ditar mais. Sim. Eu quero saber como você gostaria de fazer um processo de onboarding dentro da companhia. Isso é e aí importante. você vai fazendo, né? Quebrar paradigmas, né? E vai o tempo criando. inteiro, né? Exatamente. Esse é um exemplo. Então, a gente começa a ter que olhar de uma forma... Né? Em marketing tem muito customer-centric, aqui a gente tem human-centric. Então, este é o nosso olhar também como recursos humanos. Sim. E para outros ciclos, momentos importantes que são chaves na experiência do colaborador, a gente está revisitando, porque já não dá para ser mais da mesma forma. Né? E o que a gente entende, a experiência é que guarda a memória. A tua memória... ela sempre vai estar associada a uma experiência, seja boa ou ruim, né? É ali que ela grava. Então, como que a gente pode dar essa melhor experiência para o colaborador? Então, esse é um processo que a gente está olhando. O outro é na parte também das
das pesquisas de clima, né, que a gente fazia a cada 2 anos, cada empresa tinha o seu ciclo, né, um ciclo de um desligamento. Como que foi o processo? Então, eu vou também pegar, né, fotografias de cada experiência nesse ciclo do colaborador para que ele possa me servir como um input e eu poder ver como que eu melhoro. E a pesquisa de clima, ao contrário do que a gente fazia, vai continuar existindo, mas de uma forma mais randômica. Não é todo mundo que tem que responder. Sim. Deixa eu pegar e ver como que está, né, a temperatura da minha organização. Legal. Então, a gente já começa a fazer mudanças nesse formato do serviço de RH, que ele também vai ter que estar composto de muita tecnologia, de que forma que a gente vai utilizar a inteligência artificial, a automação, propor serviços digitais. Então, hoje a gente tem na empresa um aplicativo que eu consigo ver todas as políticas e programas no meu mobile ou também por web, mas cada vez mais como a gente oferece esse serviço a qualquer hora, né, a qualquer momento, plataformas de desenvolvimento, de learning. Então, isso tem que acontecer. E você falou de 2 temas assim que eu queria explorar um pouco, eu achei interessante. Você falou assim, a questão da descrição de cargos e salários, até porque os cargos vão mudar muito e hoje em dia, acho que isso é algo que também ainda é super rígido, né? A pessoa olha o currículo, vê se a pessoa está dentro daquilo, sendo que na prática isso vai mudar muito, né? Eu não sei se você sente isso também, mas a questão de faculdade e de formação, enfim, eu acho que isso vem mudando muito, né? A pessoa tinha que ter aquela determinada formação e tal. E eu sempre falei assim, mas por quê, né? De repente tem uma outra pessoa que de repente não conseguiu fazer uma faculdade de primeira linha, mas que ela está 2 anos já nessa função, entende mais do que a outra. Acho que isso muda muito. Como fazer com que isso entre cada vez mais nas empresas, né? E aí já fazendo um outro link que você também falou da questão de diversidade cultural, porque você falou uma coisa muito interessante, assim, se você só tem pessoas pensando da mesma maneira na equipe, né, você não vai ter mudança dentro da empresa. Sim. E entra a questão de inclusão, enfim. Como fazer isso? Porque assim, eu vejo que você tem essa facilidade de mudança, de sair, de conseguir se adaptar, mas tem muita gente ainda que tem essa, né, essa dificuldade, sim. né? Interessante você comentar. Na semana passada eu fui num fórum da McKinsey que teve e me surpreendeu, porque eles apresentaram o índice de sucesso em processos de transformação. E o índice é 30% de sucesso. Caramba. Né? Ou seja, tem um desafio. Sim. Né? Tem um desafio muito grande. Né? Empresas, você vê startups que já estão com isso muito organicamente funcionando. As empresas grandes, elas têm um processo que ele vai ser bastante... Demorado. Sofrido. Sofrido, longo e não tão longo, porque também não temos mais tanto tempo a esperar, né? Então, tem sempre aqueles que vão falar assim, mas sempre funcionou assim, por que agora você quer mudar, né? Sim, como parte lá, eles detalharam os fatores por que não conseguiam o sucesso da transformação em algumas empresas. E grande parte, não vou lembrar aqui o percentual, mas era a questão da resistência. Né? Eu faço assim porque agora eu vou ter que fazer assado, né? E aqui eu estou falando de uma mudança muito diferente. Né? É uma mudança que eu vou ter que desaprender o que eu aprendi para aprender algo novo. E isso para o ser humano é um desafio enorme, vai exigir muito exercício de todo mundo. Né? E aí que eu acho que o RH aí tem uma oportunidade de ser um player junto do negócio fantástico, porque ele vai ter que estar estruturando isso. Como ele traz a inovação e a criatividade, como que ele faz a gestão dessa mudança. Né? Então, talvez gestão de mudança, que a gente já fala há anos. Lá em 2000 já era consultora de gestão de mudança. Né? Mas agora tem sido colocado como uma ferramenta extremamente poderosa, porque de fato a gente vai ter muita transformação significativa, várias gerações permeando toda a organização. Então, eu acho que ele pode alavancar isso. E a diversidade e inclusão, porque inovação e diversidade são iguais. Né? Eu só inovo se eu parar de pensar como eu sempre penso. Legal. Se eu tiver pessoas iguais, não vai gerar nada diferente. Né? Então, a gente parte com pensamentos diferentes, a gente consegue inovar. Né? Então, a gente tem que trazer esses conceitos de inovação e criatividade para dentro da organização também. Eu acho que aí fica, até para quem está nos assistindo, eu acho que são 2 desafios. O primeiro é o RH ter essa visão, né? Sim. Porque para você conseguir fazer a mudança, você tem que saber que precisa fazer a mudança. Sim.
Porque eu ainda hoje vejo muitos RHs que não têm esse perfil. Sim. Né? Que é um perfil mais quadradinho de falar, olha, o processo é assim, é assim porque é assim. Sim. E pronto. E uma vez que o RH já tem esse olhar que você falou aqui, o maior desafio é conseguir implementar, né? Porque é aquilo que você falou, né? Vai ter... Aí é muito, acho que é muito uma questão cultural, né? Que você pega empresas mais tradicionais, com um perfil, não sei, assim, empresas muito grandes, às vezes multinacionais, sem um processo mais rígido, a mudança deve ser um pouco mais lenta, Sim. né? O que eu tenho visto um pouco até de experiência é que realmente nas empresas maiores é possível, você tem que ter uma visão muito clara, né? Transmitir a mensagem e compartilhar. A gente está na era de compartilhar, né? Ou seja, aonde a gente quer chegar. E vai ter, claro, que ao longo dessa trajetória, pessoas que vão se engajar com esse propósito, com essa visão, e tem as que não vão. E tá tudo bem. O importante é como que a gente vai acompanhar quem está dentro e quem ainda não está. E como até esses que não estão, que forma que eu consigo convidá-los a estar e treiná-los e prepará-los para estar. Aí vai depender muito de cada empresa. E o que eu vejo algumas empresas fazendo é que, como é muito às vezes difícil fazer essa transformação dentro da sua própria empresa, estão construindo, então, laboratórios ou startups fora, com modelos ágeis, né, já multifuncionais, com outra proposta, com outra forma e outro modelo operacional, né, para depois, então, poder voltar e replicar. Né, para poder ter agilidade. E outras que não, claro, colocam aquilo recentemente mesmo. Eu escutei um caso de uma empresa que criou ali meio que um war room, né? Vamos fazer essa mudança acontecer e pronto. Então tem uma equipe dedicada, porque está na pauta, está na agenda e tem que fazer ela acontecer. E vai errar, vai acertar. E isso eu acho que é bem positivo que a gente está vivenciando, porque eu fui criada numa que eu não podia errar, né? Ou seja, acerta. E agora, esse novo cenário nos abre muita possibilidade de, olha, teste, vá. Não tem problema errar, desde que você faça rápido, arrume e melhore, né? E melhore, né? Então, é o desaprender e aprender. Poxa, eu fiz com que eu aprendi. Não deu certo, porque é outro momento. Agora eu vou ter que desaprender e vou ter que aprender uma nova forma de entregar. Então, isso também nos dá uma liberdade, para a minha geração, muito bacana, porque a gente era muito presinho. Tem que dar certo. E a gente não vai ter mais esse tempo. Então, uma característica muito grande que a gente tem visto é que é isso, né? Que as decisões elas vão ter que ser mais rápidas, as curvas de aprendizagem também vão ter que ser menores, ou seja, também a gente vai ter que aprender mais rápido. Isso acho que é uma coisa que mudou muito, né? Exato. Com o tempo. Acho que a tecnologia, com tudo que veio... Com tudo, ou seja, é tudo O tempo muito antigamente veloz. era muito maior, né? Para você testar, aprender, errar, né? Exato. A gente tinha aí um tempo maior. Né? A gente até falou, a gente estava conversando um pouquinho antes, você tem um caso da Nokia, que eu li uma época, uma reportagem do antigo presidente da Nokia, isso faz muito tempo. Na época que o iPhone estava começando no mercado e que ele dizia, que perguntaram para ele, você está preocupado com o iPhone, com a ameaça? Sim. Ele foi irônico e falou assim, olha, o que eles vendem em 1 ano é o que eu vendo de Nokia em 1 dia. Então, eles fazem muito barulho, mas não vai dar em nada, fica tranquilo que a gente não está preocupado com eles, né? E hoje, acho que isso faz mais de 10 anos, né? Hoje em dia, a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Exatamente. Acho que, se não me engano, passou agora 1 tri de valor. Passou ano passado, se não me engano. E a Nokia, hoje em dia, ainda tem a marca forte, mas você não vê mais no mercado, né? Por essa demora, por essa questão de não perceber o momento, né? Outro exemplo, né, bom, da nossa época, a Kodak. Exatamente. Quando a gente pensou que a Kodak ia deixar de existir, né? E tudo se digitalizou, não se antecipou, né? Hoje até os filmes são digitais, né? Então, chega digitalmente e aí se vai. Então, eu acho que essa rapidez, essa antecipação de olhar para frente, ver como a gente pode encarar, né, esse presente, que o futuro já é presente, vai fazer uma grande diferença. E o RH tem que estar junto, né? A gente veio numa evolução de um RH que partiu administrador, muito educado, mas na era industrial nós éramos administradores, né, o famoso departamento pessoal. Depois passamos por uma era do conhecimento, que a gente era
um experto, né? Assim, um experto, um especialista em determinada, mas tinha uma questão muito de reduzir custos, de controlar a compliance. Isso. Aí a gente passa para a era do talento, que a gente começa a dar um foco muito mais como business partner, tá? Agora sou um parceiro do negócio, etc. E hoje a gente já começa a ver, dentro de leituras que eu faço, um papel de business player. Karina, qual é a diferença? Eu efetivamente estar atendendo a necessidade específica daquele negócio. Sim. Então eu estou junto. Né? Eu estou jogando o jogo, né? Eu não estou aqui para suportar o jogo, eu estou jogando o jogo. É aquilo, para onde a empresa vai e como eu, como RH, posso fazer para a empresa chegar lá, né? Exatamente. E aí vai um desafio, porque a gente sempre trabalhou com aquele ditado que um tamanho serve para todos. Então, os programas de RH, as políticas de RH, tudo é para todos e é igual, voltando até a remuneração. O que a gente tem visto aqui nesse novo cenário, se eu quero dar a melhor experiência e eu tenho targets diferentes também dos meus colaboradores... Tem que ter experiências diferentes. Tem que ter experiências diferentes. Então, a remuneração vai ter que ser diferente, o benefício vai ser diferente. Temos um desafio, né? Como atender a tudo. Primeiro, porque eu preciso ter um sistema de tecnologia muito bom que faça a coletânea dos dados desses meus colaboradores para dizer quem está aqui, né? Não é só o meu demográfico. Ah, temos 50% de mulheres. Não, eu vou precisar realmente ter um bom CRM, né? Para poder... E aí entra a parte de People Analytics, né, que a tecnologia nos ajuda nisso, ou seja, de como a gente começa a cruzar os dados de uma forma inteligente para nos suportar nas decisões. Né? Então, tudo que eu estou falando é o nosso desafio que está aí por vir, né, que já está acontecendo, só que a gente, como RH, tem aí esse desafio. Um grande desafio. Então, remuneração vai ser diferente, benefício a gente vai ter que pensar. No Brasil, nós temos um desafio adicional, né, que é a nossa legislação, que é bastante atrasada, como a gente vai falar de benefícios flexíveis, que seria assim, a cereja do bolo para o novo cenário, quando a gente ainda tem, né, uma legislação bastante... atuante no mau sentido, exatamente, né? Que não contribui para uma implementação de algo que faria muito sentido dentro das empresas. Tem muito trabalho, o que é bom, né? Sinal que a gente tem ainda uma trajetória aí para frente. Então, eu vejo muito positivo. Acho que tem muito desafio, mas eu me vejo muito positiva com essas mudanças que estão aí por vir. Legal. Karina, obrigado. Muito obrigado pela participação aqui. Obrigada a você pelo convite novamente. Acho que quem assistiu a gente aí vai curtir muito. Parabéns pela sua trajetória. Obrigada. Parabéns por ser essa pessoa que se adapta e muda e transforma. E com certeza você vai ajudar muita gente aí que vai nos ouvir. Que assim seja. Obrigado, viu? Obrigada a você, Fernanda. Até mais.